Então, boa tarde a todas as pessoas. Vamos então dar início ao 8º Seminário Internacional das Juventudes, Saúde, Educação e Sociedade. Tal como o nome indica, este é um grande chapéu em que o tema principal tem que ver com as juventudes, está ligado à pós-graduação de estudos juvenis, portanto nós temos vindo a fazer esta ligação com o tema também muito porque sentimos que podíamos e que tínhamos um conjunto de pessoas experts que podiam participar e passar o seu conhecimento, e portanto este é mais uma vez estamos a fazer esta ligação ao tema. Hoje vamos fazer aqui uma ponte, ou a nossa tentativa de fazer aqui uma ponte entre Portugal, Brasil e Moçambique. Sei que também no Brasil e no sítio onde a professora Fernanda Santos está neste momento, está a cair uma tempestade, portanto esperamos que de facto que as coisas corram da melhor forma, para conseguirmos de facto ouvir a sua experiência, que por certo será bastante enriquecedora. Hoje o tema do nosso seminário das juventudes tem que ver com uma questão central e que cada vez mais nas sociedades atuais, contemporâneas, é algo que nos tem vindo a preocupar, que tem a ver com os direitos humanos e a cidadania. E nós vamos aqui passar um pouco pelas questões também da sexualidade, dos jovens, das pessoas trans. E como tal temos connosco, eu vou passar já a apresentar a professora Susana Alves, que nos vai fazer aqui um enquadramento introdutório do tema. Portanto, a professora Susana é uma estimada, e se calhar vou romper aqui com as formalidades e porque é uma colega da casa, portanto é alguém com quem nós temos uma ligação já há muitos anos. É professora auxiliar convidada da Universidade Aberta, portanto é doutorada em História, e a professora Susana tem vindo, portanto, está integrada no Centro de Estudos Globais, no SEG, um Centro de Estudos da Universidade Aberta, e tem, onde coordena em parceria o Grupo de Investigação Política e Direitos Humanos e Cidadania Global, portanto, completamente enquadrada aqui com o tema. A professora Susana tem participado em vários projetos internacionais e de investigação, e eu poderia referir aqui uma longa lista, mas vou-me centrar num dos projetos, que é o Dignipédia Global, que é um e-grant da Fundação Carlos Gulbenkian e Vissaia Barreto, que é sobre os direitos humanos, precisamente. E este projeto teve também como resultado dos livros, um livro dos direitos humanos em Portugal, a História e a Utopia das Origens à Época Contemporânea, que foi distinguido pela Academia Portuguesa da História. Pronto, eu podia me alongar muito mais, mas não o vou fazer, porque vamos ouvi-la e neste seu discurso mais introdutório sobre os direitos humanos, fazendo a ponte também um pouco entre Portugal e depois com a professora Fernanda fazemos a ligação ao Brasil. Pronto, e somos então todos ouvidos. Obrigada, professora Cristina, e obrigada, professora Susana Henriques. Para mim é um grande gosto estar aqui e terem-me convidado para esta mesa para fazer, de alguma forma, aqui algumas considerações introdutórias, deixar aqui, de certo modo, umas notas soltas, mas umas notas para refletirmos todos em conjunto também sobre o tema que nos trazem aqui. E é um tema bastante pertinente, não é verdade? O tema desta mesa, que na verdade é uma mesa, é quase mais informal, não é? Que é esse também o sentido que querem. Sim, que querem, e isso também me deixa à vontade. E, portanto, o tema é Direitos Humanos e Cidadania, vivências de pessoas trans entre Moçambique e Brasil, Direitos Humanos e Cidadania e vivências de pessoas, não é? E em particular aqui das pessoas trans em diversos lugares. Mas só logo a partir deste tema nós podemos pensar aqui e refletir sobre
os desafios que muitas vezes os direitos humanos encaram, porque o que é que são os direitos humanos? Os direitos humanos referem-se a todas as pessoas em qualquer latitude que elas estejam, não é verdade? Em qualquer latitude, em qualquer condição, e desse modo nós encontramos o exercício dos direitos humanos, desta figura jurídica, algo bastante utópico, não é? Apesar de ser uma bandeira dos nossos dias, apesar de, nos últimos tempos, estarem em grande perigo, na verdade, mas não deixam de ser ainda a grande bandeira das sociedades contemporâneas. Mas a verdade é que esta ideia de direitos humanos, direitos iguais para todos, em todos os lugares e para todas as pessoas de igual modo, nós entendemos depois que nas políticas internacionais isso é um grande desafio. E por isso os direitos humanos não deixam de ser encarados também como uma utopia. Apesar de, e isto levava-nos aqui também para uma reflexão sobre aquilo que é a utopia e sobre os tipos de utopia que existem, não é verdade? Mas os direitos humanos enquanto utopia são, na verdade, a utopia por excelência, não é? A utopia que inclui todos e será a utopia por excelência. E a utopia, eu gosto sempre de trazer aqui uma citação de Eduardo Galeano sobre a ideia de utopia. Eduardo Galeano, que é da América do Sul, um jornalista, mas um grande pensador de fundo também dos nossos tempos, e ele diz-nos assim, num certo, e está publicado também cá em Portugal pela Antígona, ela está no horizonte, aproximo-me 2 passos, ela afasta-se 2 passos, caminho 10 passos e o horizonte recua 10 passos. Por mais que eu caminhe, nunca a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. Portanto, a utopia é esse horizonte em movimento. O próprio Humberto Eco, também um pensador bem conhecido dos nossos tempos, diz exatamente isto. A utopia é um horizonte em movimento. Ou seja, os direitos humanos enquanto utopia também são sempre esse horizonte em movimento. Porquê? Porque nós, por mais direitos que cada vez mais tenhamos garantidos, a política internacional e nós, nas nossas próprias vivências, experienciamos de que há direitos que, apesar de garantidos, nós ainda continuamos a caminhar para eles. Ou seja, há direitos que ainda estão em lacuna, ou seja, que merecem ser garantidos também na lei, mas há outros direitos também que, apesar de estarem garantidos, eles na lei, ou delega, como se diz na linguagem do direito, delega, eles existem, mas de facto eles depois não se cumprem no nosso dia a dia e na nossa relação com os outros. E, portanto, os direitos humanos vivem desta tensão e destes constantes avanços e recuos, não é? Avanços nossos em direção a mais direitos garantidos para garantir a dignidade da pessoa humana, mas constantemente recuos também e tantas vezes até recuos desses mesmos direitos que já estão garantidos na lei. Eles nunca, mas nunca, e cada vez mais nos apercebemos disso, nunca estarão efetivamente garantidos para sempre. Vivemos e experimentamos nos nossos dias um momento de grande conflito a este nível. O que estamos a ver a muitos níveis, a nível internacional, é que há direitos garantidos que podem efetivamente deixar de estar garantidos a breve trecho. Por exemplo, a introdução da pena de morte, não é? Que houve uma afirmação da abolição, em particular durante o século XX, mas agora aos poucos também estamos a verificar
alguns recuos que nos preocupam. E nesse sentido, também os direitos das pessoas trans, aqui particularizando mais, mas não entendendo só deste modo particular, são aqueles direitos que são direitos humanos, não são direitos apenas desta minoria. Esta minoria é constituída por pessoas e esses direitos são eles direitos humanos. Não são apenas direitos de uma minoria, mas são direitos de todo o ser humano como tal. E neste sentido, partindo desta ideia de utopia relacionada com os direitos humanos, lançamos aqui um pouco mais, pensando mais a questão aqui das vivências das pessoas trans e o seu enquadramento no quadro da ideia de direitos humanos. Como nós bem sabemos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aclamada em 1948 e continua a ser o marco fundante e continua a ser a base, a declaração base de que partem os direitos que temos vindo a garantir nas nossas constituições, primeiro nos pactos internacionais e depois, naturalmente, nas constituições de vários países, tornando estes direitos humanos direitos fundamentais. Esta declaração, como uma declaração chapéu e, naturalmente, de algum modo já datada, abriu para a afirmação de direitos que mereciam ser consagrados nos vários enquadramentos jurídicos e que depois tiveram esse tal respaldo nos vários tratados de direitos internacionais, nos pactos de direitos, fundamentando estes direitos humanos, porque, como eu costumo dizer, a Declaração Universal é uma declaração, também em linguagem jurídica, na linguagem do direito, o que é uma declaração? É um documento programático. E o que é um documento programático? Ele não vincula diretamente, ele declara que aqueles princípios são fundamentais e depois, naturalmente, é bom que os vários Estados, nos seus enquadramentos legais e nas suas leis constitucionais, consagrem estes mesmos princípios. Mas não deixa de ser uma declaração, ou seja, aqui os direitos humanos são apenas um desejo. Quando nós nos declaramos, nós costumamos dar este exemplo quando fazemos assim formações para crianças e jovens, porque acaba por ser uma espécie de metáfora. Quando nós nos declaramos a alguém, o que é que... Claro, o desejo está deste lado e queremos que esse desejo se concretize, não é? Mas ainda é um desejo unilateral. Agora, queremos que daquele lado o desejo seja igual, não é? Queremos que a declaração depois seja vinculativa e que do outro lado os vários países, nos seus enquadramentos, não só declarem, mas firmem na lei os vários direitos. Mas esta declaração não deixou de ser isso mesmo, mas apesar de tudo fundamental, porque foi a partir de 1948 e deste documento que ainda hoje é para nós fundamental. Foi a partir daqui que os direitos fundamentais foram depois ganhando terreno nos vários países, nos vários territórios e um pouco por todo o mundo também. No entanto, voltando aqui um bocadinho atrás e também avançando, que é para não tomar aqui muita palavra, esta Declaração Universal ainda não respaldava em concreto orientações na direção da questão que nos vincula aqui hoje, que é a questão que são estas questões da orientação sexual e da identidade de género, que depois também, então, vincularão aqui as pessoas trans, que é o caso que nos traz aqui hoje. No entanto, a nível internacional, em 2006, há um documento que recomendo vivamente que leiam, são chamados os Princípios de Yogyakarta, e é uma espécie, se posso dizer assim, uma espécie de declaração universal
mas aqui para as questões da orientação sexual e da identidade de género. E chama-se The Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity. Ou seja, é um documento importante também para que esta caminhada em direção a direitos mais amplos para todos, sem exceção, para todos e para todas, sem exceção, pudesse também aqui respaldar-se. Portanto, estes princípios de 2006 são um dos documentos importantes para que possamos enquadrar aqui também esta conversa que estamos a ter hoje. E nesse sentido, passando assim muito por alto, não vou aqui especificar legislação obrigada, que foi despontando em vários enquadramentos legais, nem pouco mais ou menos, porque também o tempo é curto, mas aqui também aprofundando um bocadinho mais o nosso tema, eu venho da área da história e, portanto, nós gostamos muito de partir de conceitos, não é? E apesar de sabermos que um conceito é sempre algo bastante redutor, mas é sempre uma boa base de partida para pensarmos a partir daí as questões que aqui nos trazem. E então trouxe aqui uma definição, uma definição trago aqui a partir de um guia que pode ser encontrado no site da Comissão para a Igualdade de Género, de Silva 2021, uma definição, o que é uma pessoa trans e o que é que nos diz esta tentativa, naturalmente, de definição. É uma proposta de definição. Uma pessoa trans é uma pessoa cuja expressão de género, modo como se apresenta socialmente e ou identidade de género com o qual se identifica, não correspondem às características habitualmente associadas ao sexo que lhe foi atribuída à nascença. É uma experiência relativamente comum, ainda que socialmente invisibilizada e culturalmente diversa. A identidade de género é uma experiência pessoal e íntima, pelo que só a própria pessoa sente e sabe aquilo que é. E a autora depois vai dissertando sobre esta temática a partir desta proposta de definição, mas naturalmente uma definição é aquilo que já estive a dizer, um ponto de partida para pensarmos uma realidade que na verdade é tão complexa e que tanta importância tem cada vez mais para os nossos dias, até porque muitas vezes as questões trans são entendidas como questões são questões de alteridade, mas de confronto, como nós bem sabemos. E nesse sentido é cada vez mais importante entender, conhecer, aprofundar, respeitar e incluir cada vez mais estes debates até aqui no âmbito da academia, como muito bem tem sido feito. Trago também aqui um excerto de um verbete que está incluído na Dignipédia Global, neste projeto que a professora Cristina referenciou, que foi um projeto que trabalhou os direitos humanos a título global e que neste projeto foi elaborado um dicionário global dos direitos humanos por vários professores e vários investigadores dentro das suas diversas áreas de intervenção, mas sempre todas as entradas deste dicionário estão direcionadas para a questão dos direitos humanos. E uma dessas entradas visa precisamente a orientação sexual e identidade de género, que nós também bem sabemos que continua a ser um conjunto de conceitos em debate e
e em aprofundamento, mas aqui o seu autor, o Rui Garrido, escreveu sob esta designação, mas naturalmente depois matizando dentro da sua entrada todas as questões que se ligam a esta temática. Trago-vos um excerto que depois me vai ajudar também a enquadrar aquilo que, e depois avançando para o final aqui das minhas notas, mais ou menos soltas, me vai ajudar a enquadrar um pouco aquilo que vos trago em seguida, no slide seguinte, que é, na verdade, um caso em particular aqui de Portugal, que nos faz pensar a fundo e nos fez pensar a fundo nos últimos anos sobre as vivências de pessoas trans. Rui Garrido então diz-nos assim, e este verbete também está disponível online, tal como a anterior menção que fiz, e depois eu colocarei também na bibliografia final e disponibilizo para quem estiver aí, se tiver interesse em aprofundar, está tudo online aquilo que eu estou a citar aqui. Garrido diz-nos, a abertura das sociedades, sobretudo das sociedades europeias, à diversidade e à inclusão das pessoas LGBTQIA+, aqui já está um pouquinho desatualizado, foi um processo complexo, em distintas velocidades e que se mantém em permanente construção. Este caminho inacabado resulta, e aqui achei também interessante Garrido falar neste caminho inacabado, não é? Que nos remete para aquela ideia inicial do horizonte sempre em movimento, um caminho sempre inacabado. Este caminho inacabado resulta, sobretudo, de se compreender que os processos de marginalização e discriminação não residem exclusivamente na orientação sexual e na identidade de género dos sujeitos, mas, sobretudo, na relação destas características com outras. Os estudos mais recentes têm prestado atenção à interseccionalidade no que se refere à discriminação e à diferente experiência de cidadania. Assim, as intersecções identitárias ou outras vão ter um impacto determinante para, no caso das minorias sexuais, a desigualdade e a marginalização. E aqui o interseccionalidade está sublinhado e é um destaque que eu fiz, ou seja, não está no original. E porquê é que destaquei isto? E para ir avançando para o meu final, salve seja, espero que não. Mas depois para abrirmos também para os outros colegas falarem e depois para o debate. Trago aqui um caso que foi bastante polémico, dramático e traumático na sociedade portuguesa, que foi o caso da Gisberta. E o caso da Gisberta reflete exatamente as questões da interseccionalidade, ou seja, a Gisberta era uma mulher trans que viveu, era uma mulher que veio do Brasil para a Europa, depois viveu em algumas... Está a entrar? Está a entrar. Ok. Já está. Podes admitir que eu não tenho permissão, desculpe. Não tenho. Obrigada, desculpe. Ok. A Gisberta era uma mulher trans que veio do Brasil para a Europa e depois viveu em alguns países da Europa e no final fixou-se em Portugal. No Porto, exatamente. Mas na verdade foi uma mulher que a sua vida foi atravessada por várias dificuldades. E entre essas várias dificuldades, uma delas também era a sua debilidade em termos de saúde no final da sua vida. E para além disso, era uma mulher que não tinha habitação condigna e, portanto, vivia de algum modo, não na rua, mas muito mal. Ou seja, interligava-se na condição de vida da Gisberta uma série de condições, não é? Particulares, aqui falando então na questão da interseccionalidade, ou seja, as diferentes dificuldades pelas quais a Gisberta passava, juntavam-se também à dificuldade que a Gisberta tinha em termos de discriminação por ser uma mulher trans.
E tudo isto depois levou ao seu fim trágico, que facilmente também encontram na internet, e que o seu fim trágico foi um grande choque e acabou por ser um episódio que abriu consciências em Portugal para a condição das pessoas trans. E nesse sentido também, agora há bem pouco tempo, ela foi depois brutalmente violentada e assassinada em 2006. Por jovens, é verdade. Eu não ia aprofundar, depois poderíamos evidenciar os jovens, bastante jovens, não é? Havia crianças de 12 anos que causaram, dos 12 aos 16 anos, foi um grupo de jovens que ditou a morte de Gisberta, e portanto foi um episódio traumático. Tendo sido um episódio traumático, abriu consciências em Portugal, e a partir do caso de Gisberta acabou por levar a que os governos e entidades políticas também cada vez mais integrassem estes casos nas nossas consciências e também de certo modo na nossa legislação. E agora há bem pouco tempo, em 2024, o Porto dedicou uma rua a Gisberta Salce Júnior, e não só através da toponímia, mas também desde logo através das artes. Por exemplo, Pedro Brunhosa, um cantor bastante conhecido aqui em Portugal, dedicou uma letra e uma música a Gisberta, chamada A Balada de Gisberta, e por acaso há pouco também em conversa aqui com um colega, ele recordou-me que também existe um romance baseado na história de Gisberta, chamado Pão de Açúcar, um romance de 2018 de Afonso Reis Cabral, que, na verdade, também faz, através das artes, através da literatura, muitas vezes se passam pioneiramente também mensagens de dignidade e de consciencialização para que cada vez mais haja uma maior dignidade para todas as pessoas, e que estes casos de discriminação sejam devidamente integrados e devidamente e sirvam de exemplo para que a história não se repita. E neste sentido aqui também a história de Gisberta faz parte da memória traumática da cidade do Porto, mas abriu para uma consciencialização das vivências das pessoas trans em Portugal. E aqui no final, as várias referências por que passei e que estão todas disponíveis online para quem as quiser depois explorar. São muito poucas, mas são uma porta de entrada para aprofundar o tema. Obrigada uma vez mais.